Olá! Nessa semana, o mídia discute o papel da educação na preservação ambiental, um dos temas do 5º Simpósio Capixaba de Biologia, realizado no Campus 2 da FAESA, em São Pedro. O 5º Simpósio Capixaba de Biologia, realizado no Campus 2 da FAESA, promoveu diversos debates sobre o tema educação como forma de preservação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a realidade do humano capixaba foram alguns dos assuntos debatidos. E agora a gente vai conversar com a bióloga e professora da FAESA, Tânia Pacheco. Professora Tânia, a educação ambiental virou lei em 99, se tornou obrigatória em todos os níveis do processo educativo. Isso está de fato acontecendo? Apesar de ter sido colocada como lei em 99, como você coloca, e somente em 2002, a partir de um decreto, do decreto 4281, é que a Política Nacional de Educação Ambiental foi realmente sancionada. Só que, apesar de estar na legislação, eu acredito que ainda não acontece de fato nas escolas, porque o processo de educação ambiental, ele tem que ser de uma forma contínua. E a maioria das escolas, elas apenas trabalham atividades de educação ambiental, mais em termos de sensibilização, como atividades mesmo, e não de uma forma processual. Então, dessa maneira, eu acredito que a gente ainda tem muito a caminhar para que ela se torne, de fato, um meio em que a questão ambiental possa ser discutida em todos os níveis de ensino. Quais são os temas básicos para as séries iniciais? Como o trabalho de conscientização ambiental é feito com os alunos de ensino fundamental? A gente aí tem uma diferença porque, como você mesmo já disse, a legislação prevê que a educação ambiental seja trabalhada nas diferentes modalidades de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior.
Na educação infantil, a gente tem o referencial, que chama o RCNE, o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, em que a temática ambiental, como nos demais níveis de ensino, ele deve ser trabalhado de forma interdisciplinar, né, nas diferentes disciplinas e não considerada como uma disciplina apenas. A educação ambiental não pode ser trabalhada como uma disciplina apenas. E o que acontece atualmente? Você vê, como eu já citado anteriormente, a gente tem determinadas atividades só acontecendo, ditas como atividades de educação ambiental. E dessa forma, tanto no ensino infantil quanto no ensino fundamental, com algumas exceções, é claro, né, que a gente tem aqui, principalmente aqui em Vitória, a gente tem nas secretarias de meio ambiente e na secretaria de educação, aí acontecendo mais especificamente nas escolas, a gente tem algumas escolas de excelente trabalho de educação ambiental, que são projetos que eles são incluídos no PPP, ou seja, no projeto político-pedagógico dessas escolas. Então, a questão ambiental é trabalhada dentro desse projeto e, dessa forma, eu acredito que é a forma mais eficaz de que a educação ambiental seja trabalhada nessas escolas. Para os alunos das séries superiores, por exemplo, no ensino médio, esse trabalho é diferente? Olha, a questão do ensino médio, né, já no ensino médio, eu já vejo assim, com outro olhar e vejo assim, com uma certa dificuldade de que aconteça esses projetos de uma forma mais eficaz. Isso porque, infelizmente, o ensino médio, ele visa mais a formação do aluno para o vestibular. Isso é o que a gente vê. E, dessa forma, a questão ambiental, ela fica mais centrada no professor de biologia, no professor de geografia, que às vezes tenta discutir a questão ambiental com seus alunos. Mas eu vejo com certo pesar, né, a questão de não ser discutida da forma que teria que ser também no ensino médio. Um dos objetivos da educação ambiental é conscientizar a população sobre a realidade global. Que diferença você vê nesses últimos 10 anos? Nesses últimos 10 anos? Olha, Leonardo, eu vejo que parte da população hoje tem uma preocupação com a questão ambiental, né? À medida que cada indivíduo ele passa a ter um outro olhar sobre a questão ambiental. À medida que esses transtornos que hoje acontecem, né, em relação à questão ao meio ambiente, as pessoas começam a ter um cuidado maior e uma preocupação maior com a questão ambiental. À medida que você passa a ter hábitos e atitudes diferenciadas em relação ao lixo que você produz, você está tendo uma atitude em prol da questão ambiental. À medida que você consome menos recursos da natureza, mas eu acho que a gente ainda tem muito a fazer, porque você fala a questão da conscientização, né? Então, a conscientização, por si só, ela não basta. À medida que você, né, conhece sobre aquela temática, que você passa a incorporar ou você passa a mudar os seus hábitos e as suas atitudes em relação à questão ambiental, aí sim, eu penso que pode haver uma transformação, né, nessa relação seres humanos e natureza. Então, a gente pode dizer que a forma como as pessoas se relacionam com o meio ambiente está mudando? Aos pouquinhos está mudando, mas eu acho que ainda precisa, né? Eu acho que depende de cada um de nós, mas também as políticas públicas, né? A divulgação
de projetos, a discussão com a sociedade da temática ambiental, eu acho que ela tem que ser aprimorada. E à medida que isso vai acontecendo, mais pessoas vão se juntando àqueles, né, que já têm uma outra visão sobre a questão ambiental, e dessa forma a gente vai caminhando e vai mudando as coisas que aí estão. A gente pode dizer que a forma das pessoas se relacionarem com o meio ambiente está mudando? Olha, eu acho que existe uma preocupação, sim, né? Em relação à questão da educação ambiental, mais especificamente, a gente sabe que existe uma legislação específica, né? Existem dois ministérios, o Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente, que hoje discutem a questão ambiental, né? A gente tem a nível estadual, né, o próprio IEMA e a nível municipal, na organização das secretarias municipais de meio ambiente, uma discussão a respeito dessa política, por assim dizer, de meio ambiente, né? E mais recentemente, eu acho que é interessante que a gente possa estar colocando os dois ministérios, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação, eles inclusive estão fazendo uma consulta pública a respeito da intenção desses dois ministérios estarem instituindo um sistema nacional de educação ambiental. Então, existe um documento, né, que está acessível na internet, no site do Ministério do Meio Ambiente. Existe essa proposta e que os dois ministérios estão colocando à disposição da população para que a população também possa estar dando a sua opinião a respeito da questão da educação ambiental a nível do Brasil. Então, eu acho que cada um de nós pode estar consultando esse material e estar colocando a sua opinião, e dessa forma eu acho que a gente pode estar contribuindo, né, com essa política de educação ambiental. Professor, muito obrigado. Obrigada a você. Roger, por que você participou do simpósio de biologia? Olha, qualquer assunto que aborde a preservação da natureza, eu creio que é muito importante, porque nós vemos a destruição aí numa comunidade urbana que a gente vive, essa produção intensa de lixo, né? Então eu creio que qualquer assunto que aborde a preservação do meio ambiente, eu acho importante, porque eu sou aluno de biologia da FAESA e eu tenho interesse, o meu TCC também eu vou fazer nessa área de educação ambiental. Vamos para um breve intervalo. E na volta você confere um passeio pelo Manguezal de Vitória. Em frente aos portões, o sol já vai alto. Vai começar a festa a Nossa Senhora da Penha, padroeira do estado do Espírito Santo. A subida ao Convento da Penha, situado no Morro do Morena, em Vila Velha, possui 140 metros de extensão. Os tambores, a dança e o canto são para os conguistas mais do que simples instrumentos. São os condutores por onde se manifestam suas raízes. O passeio pelo lado noroeste de Vitória, que fez parte da programação do simpósio, mostrou que ainda resta das belezas naturais do mangue. O berçário do mar, onde ocorre a desova e a procriação de animais constituindo-se numa cadeia alimentar muito variada.
Neste ponto se localiza também o mangue vermelho, com suas grandes raízes que aumentam a sustentação das árvores, formando a franja do manguezal. É de onde se retira o tamino, que serve para fazer pinturas da panela de barro. Mas daqui também se pode avistar os impactos da urbanização, que recentemente ocupou boa parte do manguezal nessa área, em Santo Antônio. Agora a gente conversa com a também bióloga e professora da FAESA, Luciana Alvarenga. Professora, quais são as principais degradações causadas ao mangue? O manguezal ele tem um problema muito sério em relação a resíduos domésticos, né, esgoto doméstico. Tem também a questão do esgoto industrial, né, metais pesados, né, e que aí acumulam em organismos que vivem no manguezal, como por exemplo os moluscos. E tem também a questão do despejo de resíduos sólidos, né? Lixo, garrafa de PET, plástico e alguns outros problemas, que é a questão do uso também, né? O uso enquanto área de extrativismo. A gente tem os catadores, por exemplo, de caranguejos tradicionais, que têm um respeito maior ao ecossistema, mas a gente também tem aqueles que são esporádicos, né? Que vão ao ecossistema para catar caranguejo em períodos muito específicos e que não tem essa relação tão direta com o ecossistema. O que acontece com a fauna, já que o mangue é considerado um berçário de diversas espécies? Com essa degradação? Isso, com a degradação. A gente tem desde do fator de bioacumulação, quando você está falando aí de poluentes, principalmente quando a gente está falando de metais pesados, e aí vai gerar um problema sério em termos de cadeia alimentar, porque vai se acumular poluentes na cadeia alimentar, até problemas como tartarugas que quando visitam essas áreas para a questão de consumo de algas, né, entre outras coisas, e acabam até ingerindo plástico, né? Esses resíduos também são levados para o mar, né? E aí você tem essa degradação atuando não só em nível de cadeia alimentar, mas também sufocando alguns organismos maiores. Você poderia afirmar que os mangues de Vitória estão destruídos? Em relação a outros manguezais, a gente tem uma degradação intensa, sim. E a gente tem um histórico aí de degradação, né? Que foi o aterro de uma grande área em São Pedro por lixo, né? A gente tinha o lixo da cidade de Vitória inteira sendo lançado numa área de manguezal. E isso não é prática só de Vitória, né? Um dos maiores lixões da América Latina está em cima de uma área de manguezal no Rio de Janeiro, né? Então, o manguezal ele sempre ficou à margem da sociedade nesse sentido e muitas vezes servindo como área de aterro, né? E inicialmente aterro por lixo, resíduos sólidos, e depois com aterros de materiais para urbanizar, tipo argila, asfalto e daí por diante. E tem uma outra complexidade ainda, porque você aterra essa área e esse resíduo sólido que foi utilizado, esse lixo, ele produz uma substância que é o chorume. O chorume é altamente tóxico e ele vai sendo liberado aos poucos para o manguezal e entra dentro daquele contexto da bioacumulação dos organismos. E o chorume ele pode inclusive afetar os lençóis freáticos, né? Assim como afeta a cadeia alimentar. E a gente pode, de certa forma, consumir alguns organismos que estão sendo contaminados. Os organismos filtradores, principalmente no caso aí os moluscos, né, são os que têm maior acumulação nesse sentido. É possível reverter isso? A gente tem um exemplo que foi no Rio de Janeiro, né, na área do lixão de Gramacho, em que eles fizeram áreas coletoras. O que eles pegaram? Toda essa área que era foi um aterro com lixo, e aí eles criaram calhas em torno de toda essa área para coletar esse chorume que vai sendo produzido, né? A partir dessa coleta do chorume, eles fazem o tratamento do chorume para depois ser lançado na Bahia. Aí, no caso aqui no estado do Espírito Santo, no caso específico da ilha de Vitória,
Teria que se estudar isso, porque a gente tem uma situação de um lixão que passou por uma urbanização, né? Aí tem que ver como que tá, qual o declive do relevo, como que é a questão do escoamento do chorume e daí por diante. Mas a possibilidade de você coletar esse chorume, tratar o chorume para depois lançar no caso aqui o nosso rio Santa Maria da Vitória. Professora, quais são os maiores poluidores do mangue? A redução drástica das áreas de manguezais, justamente pela questão que já foi colocada, que eles sempre foram vistos à margem da sociedade, pela questão do próprio odor, pela visão dos colonizadores, né, que tinha uma outra visão desse ecossistema, né, e aí a gente teve uma redução muito drástica dessas áreas, né? Então hoje a gente tem áreas muito reduzidas. E essas áreas hoje que estão reduzidas, a gente tem um outro problema sério, que é o lançamento de esgoto, o lançamento de resíduos sólidos, áreas ainda que são utilizadas para aterro, áreas que são utilizadas para desenvolvimento urbano, e aí você tem a ocupação, e ainda para especulação imobiliária. Agora a gente está tendo uma reversão de valores, né? Antes não se queria um manguezal, hoje tem pessoas que querem morar em cima do manguezal, porque é uma área bonita, né? A questão dos valores mudaram. Aí você tem construções, hotéis sendo feitas em cima de áreas de manguezal, aí aterro de novo e mais problemas de degradação a esses ecossistemas. Então hoje as pessoas que moram na cidade estão vendo a importância do mangue? As pessoas que moram na cidade, elas enxergam a importância do manguezal à medida que ela tem algum tipo de ligação. Aqui na Ilha de Vitória, a gente tem uma ligação muito íntima com o manguezal, que é a questão da própria cultura capixaba. Você tem desde a muqueca, né, que aí o crustáceo, né, o siri, o caranguejo, o sururu, né, e daí por diante, é retirado do manguezal, e até a panela de barro, que precisa do tanino para atingir a panela de barro, né? Então, nessas cidades em que você tem uma ligação afetiva grande, com um ícone capixaba, por exemplo, a panela de barro, você acaba tendo condições mais propícias para gerar um processo de conscientização, né? Então, quanto mais próxima a sociedade tiver a esses ecossistemas por vias culturais, por vias de padrões de alimentação, né? O processo de desenvolvimento da consciência ele é mais facilitado. Agora, se a sociedade ela está mais distante, mesmo morando em áreas adjacentes, já é um processo mais complicado, porque tem-se a ideia de que do manguezal é que sai o mosquito, né? Entre outros fatores. Então, isso vai depender muito da realidade de cada local. Muito obrigado, professora. Natália, o trabalho de conclusão de curso de vocês é sobre educação ambiental. Por que vocês escolheram esse tema? Bom, o nosso trabalho a gente quer abordar a educação ambiental também relacionada ao meio ambiente. A gente escolheu esse tema devido às grandes circunstâncias que estão acontecendo, devido à atualidade, e nós percebemos que não está sendo bem relatado, bem informado o que está acontecendo realmente no nosso estado, até mesmo em questões mundiais. E como as pessoas elas não estão dando conta disso, né? Então a gente resolveu pesquisar sobre esse assunto, falar mais um pouco desse assunto, dessa importância que as pessoas têm que ter de conscientização, de preservação e atitudes para que possam não acabar com o problema, e sim frear para que não venha acontecer uma catástrofe pior ou que venha trazer danos piores. E o que chamou mais atenção nesse trabalho? O que nos chamou mais atenção foi a questão do descaso da população. Muita gente sabe o que está acontecendo, muita gente vê o que está acontecendo, mas não muda a atitude, não continua jogando papel na rua, continua desperdiçando a água, continua matando a mata. É um produtor rural que precisa ganhar o seu dinheiro, que vai desmatando a mata nativa para transformá-la em pasto, é um catador de caranguejo que joga as suas necessidades, ou então o próprio esgoto da sua casa no mangue, porque não tem como, né? Ou até mesmo porque a cidade não lhe dá infraestrutura suficiente. Então, acredito que o descaso da população, das pessoas, nos impressionou bastante. Muito obrigado, Natália.
O Mídia fica por aqui. Hoje discutimos o papel da educação na preservação ambiental, tema debatido no 5º Simpósio Capixaba de Biologia, realizado no Campus 2 da FAESA, em São Pedro. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Sou seu amor.